Pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Que bom que vocês aceitaram o convite e decidiram estar comigo e com o Dr. Renato para mais uma live. Na verdade, hoje uma super live. O Dr. Renato é um convidado para lá de especial. Além de um colega, um amigo, ele é, na verdade, uma referência, gente, internacional em cirurgia refrativa, mas ele é um cara muito modesto. Ele já deixa essas coisas do lado, vamos direto para o que interessa. Mas, Renato, está escrito na Bíblia que honra a quem tem honra. Isso tudo começou com teu pai, e a gente conhece a história que teu pai trilhou dentro da oftalmologia, sobretudo da cirurgia refrativa, e você tem feito jus ao nome do sobrenome Ambrosio, tem carregado com retidão esse legado de cirurgia refrativa e que tem deixado muita gente muito bem formada na cirurgia refrativa. Então, eu disse, não, a gente precisa apresentar o Renato à autora. E assim, pessoal, o Renato é casado, que eu acho que, Renato, eu acredito, cara, que no fundo, o título mais importante que você tem são dois, cara. Primeiro, você é esposo, e segundo, você é pai. Aí vem todos os outros que você adquiriu com muito suor, sangue, lágrimas. Só você e sua família sabem. Não é fácil conseguir construir todo um legado e manter um nível de excelência muito elevado. Legal, cara. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, por estar aqui comigo, com a minha audiência. Pessoal, o doutor Renato, ele é lá do Rio de Janeiro, mas ele veio aqui para São Paulo, fez a graduação em medicina por lá, depois ele veio para São Paulo e fez residência no doutor Tadeu Servental, um grande nome da oftalmologia brasileira, uma pessoa também que tem um legado importante. Através das mãos do doutor Tadeu Servental, muitas outras mentes brilhantes foram formadas em oftalmologia. Em seguida, o Renato foi ficar um tempo lá nos Estados Unidos com o Steve Wilson, provavelmente ainda dos grandes nomes das cirurgias refrativas ainda no mundo atuando. Por fim, o Renato voltou para o Brasil, claro, né? Ele tem esse coração carioca e coração brasileiro. Ele disse, eu não posso ficar distante da minha terra, do meu povo. Veio aqui, defendeu o doutorado dele lá na USP, e aí o Renato tem feito carreira solo excelente, com reconhecimento internacional de cirurgia refrativa. Renato, obrigado por você ter aceitado o convite, amigo. Um prazer, meu amigo. Um prazer. Feliz aniversário atrasado para você. E obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, podendo trocar essa ideia e tentar contribuir um pouquinho aí com as minhas ideias aí, para a gente poder contribuir para aumentar o conhecimento sobre cirurgia refrativa, que é a nossa especialidade. É o que a gente faz com amor e com tanta dedicação para tentar ajudar os pacientes da melhor forma possível sempre. Olha só, pessoal, as três palavras que eu gostaria de destacar, isso que caracteriza também a personalidade do Renato. Amor, dedicação e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso é que é legal. Apesar de o Renato ser um cientista clínico e cirúrgico, também de mão cheia, mas essa pessoa que tem um coração aberto exatamente para entender as demandas de natureza social, é o seguinte, a gente precisa fazer sempre mais e fazer sempre melhor em prol do nosso paciente. Por isso, Renato, você está aqui, e eu não sei como, cara, você conseguiu encontrar um gap na tua agenda tão concorrida, e você está aqui conosco. Obrigado pelos parabéns. Realmente, a gente, semana passada, sobrou algumas velhinhas, mas nós estamos aqui. Renato, vamos falar um pouquinho sobre cirurgia refrativa, vai ser um bate-papo bem formal, eu quero que você se sinta bastante à vontade, porque a gente sabe que você domina o assunto, não só com os neurônios, mas também domina com a alma e com o coração. Isso é muito legal, isso na verdade faz toda a diferença. Quando a gente pensa em cirurgia refrativa, a gente pensa em uma subespecialidade dentro da oftalmologia que, em teoria, não é tão antiga. A gente está pensando em alguma coisa em torno de 40 anos atrás. Então, olha só, pessoal, até 40 anos atrás, as pessoas viviam basicamente na dependência dos óculos e das lentes de contato. E desde então, a ciência e a tecnologia, assim como o conhecimento, têm se desenvolvido. E veio à tona, então, a cirurgia refrativa. E com a cirurgia refrativa, hoje, a gente consegue, basicamente, alterar. Quando a gente fala de cirurgia refrativa, na verdade, pessoal, não diz somente respeito a aplicar laser na córnea, que provavelmente, Renato, acho que uns 80%, 90% dos casos. Mas também tem a cirurgia refrativa que consiste em a gente implantar lentes fáceis dentro do olho, ou fazer a cirurgia de catarata, que também hoje é considerada uma cirurgia refrativa. Renato, quando a gente fala em cirurgia refrativa, a gente pensa também em 3 de julho de 2021. Isso que eu achei legal, o artigo que você enviou para mim, muito interessante. Hoje, gente, existe o Colégio Mundial de Cirurgia Refrativa e Ciências Visuais, e o Renato está liderando também com outros grandes pensadores,
Ou seja, a cirurgia refrativa hoje se transformou uma subespecialidade dentro da oftalmologia de relevância, e a gente sempre prima pela ciência, não só pela ciência, mas pela excelência, pelo resultado e pela segurança. Renato, se a gente pudesse pensar um pouquinho sobre o tempo em termos de cirurgia refrativa, como é que a gente consegue, então, desdobrar no tempo a importância da cirurgia refrativa dentro da oftalmologia e dentro da medicina? Bom, realmente você como um bom comunicador, além de médico, você conseguiu resumir bem aí essa questão que a cirurgia refrativa hoje ela pode ser entendida como uma especialidade da medicina, uma super especialidade. Na verdade, o termo subespecialidade é um termo equivocado, porque sub estaria abaixo, estaria menos importante, subalterno, né? Mas Ok. a retina, glaucoma, estrabismo, úvea, são super especialidades dentro da oftalmologia, mas quando a gente fala que merece ser considerado uma especialidade da medicina, com a oftalmologia como um pré-requisito, é um conceito que não é um conceito que a gente começou. Na verdade, eu fui até uma das pessoas que teve uma certa resistência a entender isso e a aceitar isso. Eu preciso colocar isso, mas o que me convenceu de aceitar esse conceito, de abraçar esse conceito, é hoje defender esse conceito e tentar até promover por que esse conceito é importante, é justamente pela necessidade que a cirurgia refrativa tem de reconhecimento, não só reconhecimento da população do que é a cirurgia refrativa, mas dos próprios médicos, para entender o que precisa de ter currículo e padrão para você fazer cirurgia refrativa com excelência, que é a única forma de você, talvez a única forma de viver com excelência é o nosso objetivo. E quando você fala viver com excelência, é você tentar se aproximar da sua melhor versão e fazer o que você pode fazer da melhor forma possível. E é servir, né? Você falou praticar com amor, dedicação e servir. E servir para poder tentar ajudar a fazer um impactozinho positivo. A cirurgia plástica, por exemplo, ela foi uma especialidade dentro da cirurgia que se destacou tanto que hoje você tem que fazer cirurgia geral, uma residência de cirurgia geral, e depois você faz uma segunda residência em cirurgia plástica, e depois você ainda pode se especializar em queimadura, em algum tipo de plástica estética que você quiser eventualmente fazer. Mas a cirurgia refrativa está seguindo um pouco sobre a necessidade de treinamento. É fundamental porque a especialidade cresceu, a quantidade de conhecimento, a quantidade de ciência, a quantidade de técnica para a gente dominar e exercer cirurgia refrativa cresce muito. E a gente precisa entender, respeitar isso e tentar promover a excelência com esse tipo de conhecimento. Então, pessoal, fica o recado que, assim, o profissional dentro do cenário brasileiro responsável por promover a saúde ocular, em termos refrativos, seria o cirurgião refrativo. Ele é um médico, faz 6 anos de graduação, depois ele faz 3 anos de residência, depois ele faz uma subespecialidade dentro da cirurgia refrativa. É esse tipo de profissional que você deve buscar, caso você queira realizar algum procedimento refrativo do seu olho. Renato, muito bem. A gente então traçou esse cenário da importância do reconhecimento da cirurgia refrativa dentro da oftalmologia e dentro da medicina, a complexidade da formação de mão de obra para que o indivíduo, uma vez completado toda essa jornada, ele se sinta apto a realizar então um procedimento cirúrgico refrativo. Eu conversei com você inicialmente e disse que cirurgia refrativa hoje a gente poderia dividir então em 2 grandes grupos, porque tem a cirurgia refrativa tradicional, que acho que é mais comum, que pelo menos as pessoas, que eu sinto que prevalece no senso comum. Então, as pessoas, às vezes, elas são dependentes de óculos ou lente de contato, que são excelentes opções para resolver problemas de grau, mas chega um determinado momento que o indivíduo diz, doutor, será que seria possível diminuir minha dependência aos óculos, ou quem sabe ficar livre dos óculos e fazer uma cirurgia refrativa? Então, como eu mencionei previamente, que a gente pode aplicar laser na córnea, pode implantar uma lente fásica dentro do olho, ou pode fazer a cirurgia de catarata. Essa é a cirurgia refrativa que as pessoas estão mais comumente acostumadas a ouvir falar. Mas, além dessa, também tem a cirurgia refrativa terapêutica. Essa, Renata, as pessoas, em geral, não estão acostumadas a ouvir falar. Então, eu queria que você dividisse um pouco mais a cirurgia refrativa tradicional
a gente intervém na anatomia do olho, modifica um pouquinho a fisiologia para diminuir a dependência aos nossos lentes de contato, mas tem gente que é portador de outras doenças que precisa também de um procedimento refrativo terapêutico. Como é que isso funciona? Quais são os limites entre essas nuances, entre essas duas características da cirurgia refrativa? É importante academicamente a gente diferenciar uma situação da outra, até mesmo Tá, para entender qual é o objetivo da cirurgia e a expectativa do paciente. O ok, objetivo da cirurgia vai determinar o sucesso. Se você conseguir alcançar o objetivo, você vai ter o sucesso, como assim a gente fala. Mas, na verdade, o grande objetivo é o paciente ficar feliz. E o paciente ficar feliz, o paciente ficar satisfeito, depende da expectativa. E essa expectativa, ela é importante, ela está baseada nesse entendimento do que é uma cirurgia refrativa, eletiva e terapêutica. Eu ok, gosto de falar em três verbos: o pode, o precisa e o deve. tá, É fácil dizer tudo pode, mas tem que entender o que precisa ser feito para entender o que deve ser feito e o que vale a pena ser feito. Então, quando você fala em cirurgia refrativa eletiva, isso é uma opção para o paciente ficar menos dependente de correção por óculos ou lentes de contato. ok, É uma opção. Quando você fala em cirurgia terapêutica, você já começa a falar numa certa necessidade, porque os óculos e lentes de contato não funcionam tão bem. E aí a cirurgia terapêutica, por excelência, seria o transplante de córnea. Seria a ok, técnica, vamos dizer assim, que na época que eu fiz a minha residência, meu treinamento em córnea, final da década de 90, literalmente no século passado, só tinha o transplante de córnea para ajudar a maioria dessas situações. Hoje, a tecnologia que a cirurgia refrativa promoveu no desenvolvimento, ela é aplicada para doenças como ceratofone, distrofia de córnea, cicatrizes, situações que a gente tem uma irregularidade no olho, no sistema óptico-ocular, que você pode usar a tecnologia da cirurgia refrativa para tratar e, eventualmente, reabilitação visual em diferente tendência de grau. Renato, então, olha só, eu vou um pouquinho mais, porque de repente pode ser do interesse da nossa audiência. Então, vamos pensar então no aspecto da cirurgia refrativa eletiva. É aquela que o indivíduo diz o seguinte: não, eu vou me programar para determinada data, eu ser submetido a um procedimento cirúrgico. Na tua rotina, Renato, eu queria que você compartilhasse, você tem muita experiência no tema. Como é que você trata, então, a rotina? O paciente diz, olha, doutor, eu tenho, sei lá, qualquer que seja o sexo, masculino ou feminino, ou o gênero, na verdade, né? Eu já tenho meus 25 anos de idade. Eu, curiosamente, consegui guardar minhas receitinhas dos últimos 2, 3 anos. Eu cheguei à conclusão que parece meu grau está estável. Eu agora gostaria de fazer cirurgia refrativa. Renato, como é teu bate-papo no consultório? Como é que você alinha a expectativa com esse paciente? Quando é que você sugere uma técnica ou outra? Como é que você orienta teu paciente? O que é que pode acontecer no intraoperatório? Compartilha um pouquinho essa tua experiência conosco. Obrigado. Essa é uma pergunta muito importante, porque entender por que o paciente está motivado para fazer cirurgia refrativa e o que ele está buscando são dois aspectos fundamentais para o sucesso. E é claro, você tem que fazer uma avaliação bem detalhada do paciente, que é o que a gente chama de exames complementares com a propedêutica multimodal, e aí você caracteriza vários aspectos do olho, da saúde ocular e do grau que o paciente tem, principalmente na córnea ou cristalino, o que está acontecendo para você poder dar a melhor solução, a melhor conduta, que é o que a gente chama de cirurgia refrativa personalizada, que antes era o conceito de ligar o laser em algum outro aparelho que faria uma correção um pouco mais detalhada. Hoje, a cirurgia refrativa personalizada inclui você escolher a melhor técnica, escolher a melhor abordagem e, é claro, tentar fazer isso da melhor forma possível. Mas é muito importante você entender o que está motivando o paciente. Por exemplo, o mais comum, o que faz o paciente querer buscar a cirurgia refrativa mais no dia a dia é a intolerância ao uso da lente de contato. E o uso da Ok. lente de contato está mais difícil porque geralmente tem uma questão ligada à disfunção da lágrima, ao olho seco, como a gente chama. E Tá. esse olho seco tem que ser entendido no pré-operatório, tem que ser identificado, entendido, caracterizado, tratado para você poder fazer uma cirurgia numa condição de lubrificação de superfície ocular para você até planejar a cirurgia e ter um resultado bom depois.
é importante o paciente entender qual é o objetivo da cirurgia refrativa. O objetivo é o paciente ficar feliz com menos necessidade, mais independência. E essa independência vai ser, na grande maioria das vezes, total até uma certa idade, quando vem a tal da vista cansada, que é o que eu tenho, é necessidade de óculos para perto. Isso acontece só com todo mundo. E eu falo que ninguém escapa. Feio, bonito, preto, branco, homem, mulher, rico, pobre, todo mundo vai ter. Olho seco leva o paciente a querer operar e a maior causa de insatisfação depois da cirurgia é o olho estar com mais dificuldade de lubrificação. E a gente tem que tratar antes. E muita gente fica insatisfeita depois da cirurgia porque depois dos 40 anos começa a precisar de óculos. E aí fala, para que a cirurgia valeu a pena? Eu falo, você ficou independente do óculos durante tanto tempo. Ah, mas se eu soubesse que eu ia ficar precisando de óculos, eu não queria ter feito. Então, opa, isso quando eu escuto eu fico realmente preocupado, porque a gente tem que explicar para o paciente, porque em nenhuma característica do ser humano você fica, de alguma forma, em alguma idade estável para você corrigir aquilo que você tem e ficar bom para sempre. Isso não existe. É literalmente querer se enganar. E é fundamental a gente ser honesto com o paciente, falar que a vista cansada vai acontecer, a presbiopia, como a gente chama, e fazer as abordagens para compensar isso. Tem estratégias extremamente eficientes, como a visão balanceada, que é você fazer o tratamento presbita, que você faz um olho melhor para longe, um melhor para perto, e tem uma visão balanceada, uma interseção de combinação de um olho para longe, um olho para perto, que o paciente fica com uma qualidade de vida extremamente, vamos dizer assim, satisfatória, pode ficar livre do óculos para a grande maioria das atividades, dependendo da idade, até totalmente independente, mas é importante entender riscos, benefícios e limitações. Isso é fundamental. Há uns anos atrás eu ajudei numa tese de mestrado lá na Unirio, onde eu sou professor, e a gente avaliou a quantidade de conhecimento e talvez o desconhecimento sobre cirurgia refrativa. E a gente fez um questionário online, e esse questionário online permitiu que a gente entendesse o que as pessoas sabem sobre cirurgia refrativa. E a partir daí a gente fez um material educacional. Esse material educacional foi um e-book e foi um vídeo de 8 minutos que estão no meu site disponibilizado gratuitamente. É renatoambrosiojr.com.br/refrativa e você pode abaixar o e-book e o vídeo. E isso ajuda você a entender risco, benefício, limitação, as opções que a gente tem, como você falou, cirurgia de correção visual a laser na córnea, você tem o LASIK, o PRK e o SMILE. Cada caso pode ser melhor uma ou outra, dependendo das características da córnea, dependendo do grau, dependendo do paciente. E tem a lente fáscica, que você bota uma lente dentro do olho sem tirar o cristalino, e a cirurgia refrativa da catarata, que é quando você tira o cristalino, que hoje a gente chama de disfuncional, não é só a catarata avançada, porque um pouquinho de catarata, depois de 45 anos, praticamente todo mundo já tem um pouquinho. Você tem que ver se esse cristalino disfuncional já precisa ser, vamos dizer assim, substituído. E eu, por exemplo, com 51 anos, eu acho que o meu cristalino está muito bom. E eu vejo paciente com 45 que precisa tratar e paciente com 75 que dá para fazer uma cirurgia de correção visual a laser na córnea. Isso tem que ser visto caso a caso. A última frase do Renato, pessoal, isso tem que ser visto caso a caso. Isso é muito legal. Quando eu penso em cirurgia refrativa, eu fico sempre pensando, viu, Renato, início, meio e fim. Existe uma lógica nisso, no raciocínio. E é fundamental, não só o profissional estar muito preparado do ponto de vista técnico, mas essa relação médico-paciente é fundamental. Sentar, o que a gente chama de chair time, né? Isso, aquele tempo de cadeira. Você recebe, então, seu paciente. Porque, invariavelmente, Renato, quando o paciente procura um médico, é porque ele está em alguma situação de vulnerabilidade, independentemente da intensidade da questão, né? Mas ele está lá porque ele precisa de ajuda, ele precisa de orientação. E é fundamental a gente sentar, conversar, exatamente isso, entender a necessidade do paciente, o que ele busca. E aí a gente lança mão da nossa capacidade de entender, realiza uma série de exames e conclui se o paciente está apto ou não para a cirurgia, mas é o seguinte, olha, provavelmente, na minha opinião, a melhor opção para você seria técnica X, Y, Z. Porque às vezes, Renato, acontece os pacientes, eu não sei se isso acontece contigo, doutor, quanto é que
A questão do dinheiro, Renato, sempre pega. Não sei se você percebe isso na tua prática. Doutor, quanto é que custa para fazer tal cirurgia? Calma, não é assim que funciona. Você precisa passar em consulta. A gente precisa entender quais são as tuas expectativas. A gente precisa entender o tipo de grau que você tem, a quantidade de grau que você tem, como é que está os teus exames, para a gente sugerir determinada técnica cirúrgica. Aí sim, a gente pode conversar um pouquinho sobre essa questão. Mas eu percebo ainda, Renato, não sei se essa é a tua experiência, que tem muitas pessoas que gostariam de fazer a cirurgia refrativa, mas ao mesmo tempo, não a cirurgia, eu estou falando de cirurgia refrativa agora é eletiva, não a terapêutica. Daqui a pouquinho a gente vai um pouquinho mais para a terapêutica. Invariavelmente, alguns pacientes dizem, olha, engraçado, você aplicou um questionário que foi uma dissertação de mestrado, acho que foi muito importante, você deve ter adquirido muitas informações. Existe, na verdade, muita desinformação, as pessoas ficam com medo, eu não sabia que existia, ou se existe, tem medo com relação a dói, vai ter alguma complicação, o que é que vai acontecer no intraoperatório, pós-operatório. Então, eu percebo, Renato, que existe assim ainda muitas dúvidas e mesmo colegas que não são cirurgiões refrativos, às vezes não conseguem trazer essa segurança, essa informação para o paciente. Como lidar com isso, Renato? Porque se eu tivesse que, sei lá, caracterizar alguns fatores que mais contribuem para a gente ainda não estar operando tantos pacientes, eu acho que um deles realmente é a desinformação. Por isso que a gente tem estado aqui esse tempo todo, por isso que você gentilmente atendeu o nosso convite, porque a gente quer utilizar das redes sociais, na verdade, essa revolução digital, para levar informação de qualidade com embasamento científico, não é achismo, é opinião própria. É uma pessoa com muita experiência, que já fez muito estudo de relevância e está compartilhando seu conhecimento e experiência. Mas, em geral, Renato, se você tivesse que se identificar, olha, Charles, tem muita gente que ainda não fez cirurgia refrativa por falta de informação, por falta de recursos. A gente precisa levar mais essa informação. Como é que você lida com essa questão? Da tua opinião, quais seriam os principais fatores que impedem que o maior número de pessoas sejam beneficiadas com esse procedimento, apesar de complexo, rápido, seguro, eficaz? Existem estudos que foram feitos para responder essa pergunta e o Tá. número um é medo. É medo. Hum, É medo de ter uma complicação que não pode ser tratada. Essa é a razão pela qual a maior parte das pessoas que sabe sobre cirurgia refrativa decide ou prefere não fazer. Existem algumas questões, você falou do profissional médico que talvez não saiba convencer, mas até pelo contrário, a maior parte do desconhecimento sobre cirurgia refrativa é sobre médicos oftalmologistas que não fazem cirurgia refrativa, que eventualmente desencorajam o paciente. E existe uma linha muito tênue entre você convencer um paciente de fazer a cirurgia, você fala, você precisa operar porque eu tenho um laser maravilhoso, eu sou um ótimo cirurgião, eu tenho uma experiência de milhares de casos. Isso não é a abordagem correta, você querer convencer, seduzir o paciente para fazer a cirurgia. Mas, pelo outro lado, você também não pode fazer a cirurgia sem explicar risco, benefício e limitação. Então, você falou muito bem, o grande antídoto para isso é conhecimento, mas é um conhecimento que eu vou levar à terceira potência, é um conhecimento do paciente sobre as opções que existem, dessas ok. opções, os riscos, benefícios e limitações, é conhecimento dos médicos que não se dedicam à cirurgia refrativa, mas eles precisam entender um pouco mais, até para saber indicar, contraindicar e, eventualmente, referir o paciente. E Tá. um terceiro conhecimento, que é o mais importante, é o nosso, como especialista, para entender o Uhum. paciente, o que, que ele tem de necessidade visual, com as características da saúde ocular, da córnea, do grau, para você poder individualizar o tratamento. Então, é sempre conhecimento, e conhecimento é aquela coisa, quanto mais você sabe, filosoficamente falando, mais você sabe que não sabe tudo. Exato. E é importante entender, o paciente tem risco. O paciente fala, mas e se tiver um problema? Olha, se tiver um problema, a gente está aqui para te ajudar da melhor forma possível. E no caso até, eu posso dizer que eu sou até trabalho como referência quando o paciente tem algum problema, a gente recebe esses pacientes para segunda, terceira, quarta opinião para poder tentar ajudar. E a gente consegue ajudar a grande maioria dos pacientes. É importante entender que entender o que existe de risco, benefício, limitação ajuda a prevenir problema.
Por exemplo, se o paciente entende que ele tem que tratar o olho seco antes da cirurgia e trata, ele vai ter menos complicação depois. Se ele entende que ele tem que tomar cuidado com higiene, com questões que podem levar a uma infecção, ele vai ter menos problema depois. Então, a gente consegue minimizar a grande quantidade dos problemas, literalmente com um pré-operatório e um perioperatório de excelência. E com a consciência, o paciente vai aderir ao tratamento para usar os colírios certos, tomar os cuidados que tem que ser tomado. Por exemplo, tem gente que faz a cirurgia de LASIK que nunca entendeu que não podia coçar o olho. E coçando o olho, ele vai ter mais chance de ter ceratocone e aprasia pós-cirurgia. Isso é uma coisa que, de alguma forma, a gente precisa promover esse conhecimento, até mesmo para o médico oftalmologista que se dedica à cirurgia refrativa entender sobre isso. E quando você fala em preço, custo da cirurgia, eu falo que existem preço, custo e valor. São 3 elementos diferentes. E tem alguns sites, principalmente de clínicas na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, que eles promovem a cirurgia refrativa com um entendimento que eu chamo num nível um pouco mais elevado. Eles colocam argumentos: quanto custa a lente de contato durante tantos anos, você vai conseguir óculos e lente de contato, o custo dessa forma de tratar o grau começa a ter uma compensação financeira depois de um certo tempo em relação ao benefício que você vai ter com a cirurgia. Mas esse é um argumento que eu, pessoalmente, prefiro não colocar esse argumento como a primeira coisa a ser entendida. É importante o paciente entender sobre risco, benefício e limitação, e depois ele bota na balança do custo-benefício. E claro, custo-benefício existe valor, e existe custo, e a gente vive numa sociedade, do ponto de vista de direito ao acesso médico, que tem várias questões que eu acho que não vale a pena a gente entrar, porque senão a gente vai desvirtuar muito o nosso campo. Mas o mais importante é consciência do valor. Quanto vale a visão? Quanto vale a qualidade de vida? E agora o paciente fala: tudo bem, então eu vou pagar o preço que você está me cobrando, uma cirurgia mais cara, mas você vai me garantir que eu vou ficar perfeito? Não dá, né? Eu Não falo: dá. Então, desculpa, eu não tenho esse poder. eu Eu também vou te não. garantir duas coisas. Eu vou te garantir 2 coisas. E eu falo Tá. isso de forma bem categórica. Se algum médico te garantir do jeito que você está querendo, ou ele não sabe o que está falando ou está mentindo para você. E eu vou te garantir a segunda coisa: eu vou me esforçar para fazer o melhor possível para você. Não falo que eu falo nada de eu sou melhor que os outros ou melhor que alguém. Eu falo que eu faço o melhor possível. E isso é diferente, porque se A é melhor que B, você tem um padrão do B para o A ser um pouquinho melhor. Mas eu não estou dizendo que eu sou melhor do que um ou do que o outro. Eu estou falando que eu faço o melhor possível. É um patamar mais elevado possível, que eu espero que todos os meus colegas queiram buscar estar dentro desse patamar. Isso inclui ter tecnologia, isso inclui ter conhecimento para aplicar a tecnologia e, mais importante, sempre falar a verdade para o paciente, explicando risco, benefício, limitação. E é claro que muitas vezes é um desafio, porque o paciente vai com aquela vontade de operar, ele quer ser convencido. Doutor, me dá aquele argumento porque eu estou um pouquinho na dúvida. E você tem que ter um pouco de zelo e empatia para você poder tratar o paciente como ele precisa e, eventualmente, trazer para ele a segurança que ele precisa, sem dar aquela falsa impressão de perfeição, de garantia, que isso seria talvez até leviano para o médico aplicar. Perfeito, Renato. Nossa, o tempo passa rápido e a gente nem percebe. Já se foram 30 minutinhos, Renato. Eu só quero entrar mais um pouquinho. Você vê, né? Coisa boa que a gente gosta, o tempo passa que a gente nem percebe. Renato, vamos voltar um pouquinho mais sobre a cirurgia refrativa terapêutica, porque eu acho que esse é um assunto que ainda não é senso comum para a maioria das pessoas que não fazem cirurgia refrativa, ou mesmo para o paciente. Vamos voltar um pouquinho sobre a cirurgia refrativa terapêutica, porque a leitiva a gente explorou bastante, acho que ficou muito claro a importância não só da questão ética, mas a questão técnica propriamente dita, levar sobretudo em consideração o bem-estar do paciente, o que é que eu posso fazer para gerar valor na vida desse paciente. Mas existem muitos outros pacientes que são portadores de outras doenças, você até mencionou previamente, principalmente aqui na córnea, pessoal,
e a condição da ceratocônica, a córnea sofre uma distorção na sua anatomia por um estímulo genético, existe discussão se é inflamatório ou não, de maneira que fica comprometida, então, a visão. Tem pacientes que foram portadores de infecção, sofreram infecção, deixaram cicatriz, ou ele está tendo com algumas outras alterações genéticas que causaram opacidades. E aí, Renato, vem a cirurgia refrativa terapêutica. Falando abertamente, bem simples para o nosso público, isso envolve aplicação de laser ou é laser mais outras opções que a gente consegue, então, resolver? Porque nesses procedimentos, além de eu resolver o problema da doença propriamente dita, existe possibilidade de diminuir o grau do paciente, apesar desse não ser o principal objetivo, deixa isso muito claro, mas é possível com a cirurgia terapêutica refrativa a gente corrigir o problema de base, o máximo possível, o problema de base do paciente, e quem sabe também corrigir parte do problema do grau do paciente a ponto de melhorar a qualidade visual da vida dele, Renato? É o que a gente sempre tem que buscar, tentar melhorar o máximo possível, mas tem que ver se você tirar mais tecido, por exemplo, com um laser terapêutico, para tentar tirar a miopia junto, você vai eventualmente comprometer aquela segurança, vamos dizer assim, da cirurgia. Mas aí a gente pode lançar mão de combinação de técnicas. Você pode usar a cirurgia terapêutica na córnea para regularizar a córnea e fazer o implante de uma lente intraocular, que é o conceito do nosso amigo da Argentina, o Dr. Isso, Roberto Zaldiva, que ele usou biópticos para tratar altos graus, menos 30 de miopia, e só. você não tem nem como fazer isso na córnea, nem na lente, você bota, divide o tratamento, fazer o bioptics, e é o Muito bióptico legal. terapêutico, que a gente já faz já há uns 15 anos, esse tipo Isso. de abordagem, com sucesso muito interessante. Mas o objetivo é regularizar a córnea. E é claro que, mesmo você melhorando a qualidade de visão do paciente, às vezes ele pode ter queixa ainda. E é importante você deixar bem claro sobre esse risco-benefício de limitação. Mas o mais importante no caso, por exemplo, do ceratocone, que é a orientação para o paciente não coçar os olhos. Você falou que é uma doença que tem um pouco de genética, tem um pouco de inflamação, que ainda é discutida. É uma inflamação subaguda, não é uma inflamação aguda, naquele olho quente que dá dor, calor, rubor, que é o processo inflamatório agudo, é uma inflamação subaguda, mas tem a ver com o estímulo ambiental, que é o hábito de coçar os olhos. Tem até um colega, grande amigo meu, Damian Gatiné, um gênio da oftalmologia, que ele fala que você só tem ceratocone se você coçar os olhos. Ele fala sine qua non. E eu brinco com ele que la médecine c'est comme l'amour, ni jamais ni toujours. Mas coçar os olhos é o que mais causa e também agrava. E causar e agravar pode ser um pouco diferente e tem a ver com prognóstico. Se você Ok. tem um ceratocone secundário, vamos dizer assim, ao hábito de coçar os olhos, parar de coçar o olho vai ser extremamente vantajoso no tratamento e o prognóstico muda. E tem paciente que não coça tanto o olho que está progredindo. Esses são os ceratocones mais graves, que precisam de mais tratamento. E aí a gente tem o crosslinking, que é um tratamento para reforçar a córnea, que quando você faz adequadamente, realmente muda a qualidade de vida, muda a história natural dessa doença. Renato, o tempo está passando, eu preciso quase que encerrar. É sempre uma última pergunta que eu faço para os convidados, porque é uma coisa que me chama a atenção, tá? Então, a gente vive no mundo pós-moderno, um mundo em que uma linguagem começou a sofrer muitas mudanças da tecnologia. Então, a gente fala muito em Big Data, fala-se em metaverso, tem uma coisa que eu acho que chegou para ficar e a gente precisa estar cada vez mais ligado, que é a inteligência artificial. Esse é um caminho sem volta, no way back. Renato, você, cara, que é um disruptivo, fora da curva, fora da caixinha, você tem esse futuro de cirurgia refrativa. O que é que se passa pelos teus neurônios de previsão do tempo, cara? Eu acho que tem dois aspectos aí que eu acho que vale a pena. A cirurgia refrativa tem tudo a ver com tecnologia e essa questão da inteligência artificial ela veio para ficar. Muita É, gente fala, muitos colegas falam para mim, que eu trabalho muito com inteligência artificial há mais de 10 anos, junto com o João Marcelo Lira, o Aidano Machado, a gente fundou um grupo chamado BRAIN, Brazilian Artificial Intelligence Network in Medicine. Esse é um grupo multidisciplinar que é realmente fantástico. Eu acho que a gente tem realmente muita, vamos dizer assim, é um prazer poder estar trabalhando com isso. E muita gente fala, mas você trabalha com inteligência artificial, isso vai substituir o médico. Na verdade,
a inteligência artificial é uma ferramenta para empoderar o médico de tomar melhores decisões, tomar melhores condutas para ajudar melhor os pacientes. Agora, ela é tão relevante que ela faz o médico ser mais relevante ainda. E eu gostei de uma frase que eu escutei há pouco tempo, que a inteligência artificial vai fazer o médico que não usa inteligência artificial ficar obsoleto. Então, entender sobre a inteligência artificial e aplicar de forma eficiente no dia a dia é obrigação do médico, como é obrigação do médico ficar, vamos dizer assim, atento ao desenvolvimento do seu trabalho e poder estar, vamos dizer assim, atento ao que tem de melhor para oferecer para o paciente. Em relação ao futuro da cirurgia refrativa, eu acho que tem uma questão muito interessante. A maior causa de cegueira no mundo é falta de correção do grau, seja por óculos, seja por lente de contato ou até pela própria cirurgia, que é uma opção. E a cirurgia refrativa, ela pode ser uma forma de corrigir a falta de visão que milhares de pessoas. Se você olhar a epidemiologia da miopia, ela está realmente aumentando no mundo e a quantidade de gente que não tem acesso a óculos é muito grande. Mas eu não estou falando de uma pessoa que quebrou o óculos, ela pode ir na esquina comprar, escolher a ótica para fazer. Eu estou falando de gente que não tem condição de ter acesso a isso. E talvez isso possa fazer uma mudança muito grande. Existe um grupo ligado à Visual Freedom Foundation, que é para você tentar fazer esse tipo vamos dizer assim, de acessibilidade da tecnologia. Mas tudo isso tem que ser muito bem conversado, porque existem questões políticas, socioeconômicas, sociais. É muito importante a gente tomar cuidado, mas está aberto para fazer isso da melhor forma possível. Isso é realmente sine qua non. Se vai fazer cirurgia refrativa, eu acho que o bom não é bom o suficiente. Tem que ser com excelência, e excelência não é perfeição, e excelência está sempre evoluindo. Então, a gente termina com excelência, Renato. E se alguém, por acaso, precisar passar em consulta contigo, doutor Charles, eu quero passar em consulta com o doutor Renato lá no Rio de Janeiro, como é que essas pessoas te encontram, Renato? Eu acho que eu não sou muito difícil de encontrar, não. Você bota no Google, você vai achar o meu site, é renatoambrosiojr.com.br, e aí você tem lá os endereços das clínicas, né? Eu atendo em 2 clínicas, e ano que vem a gente vai estar montando aqui, junto com vários colegas no hospital aqui em Ipanema, o Rio Vision Hospital, e a gente tem realmente bastante estamina aí para continuar empreendendo nesse cenário tão, vamos dizer assim, desafiador que é a medicina privada no Brasil. Esse pessoal, doutor Renato, pai, esposo, cientista, empreendedor, visionário de sucesso e que faz tudo com excelência. Renato, cara, muito obrigado por você ter atendido ao convite. Eu sei que deve ter sido difícil para você por causa da tua agenda apertada, corrida e tal. Agradecer não só a você, mas a tua esposa, os teus filhos, porque os 2 ativos provavelmente mais importantes que a gente tem na vida, Renato, são o tempo e a atenção. Porque às vezes o indivíduo dá tempo, mas não dá atenção, ele está distante. E você deu o teu coração não só para mim, pelo menos por um tempo, mas para a nossa audiência. Cara, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela gentileza, por você ter compartilhado tanto conhecimento e experiência conosco. Eu espero que no próximo ano a gente volte a se falar aqui por esses canais, porque a nossa intenção é exatamente isso, Renato. Levar informação de qualidade, com embasamento científico, compartilhando experiência, mudando a vida das pessoas, fazendo com que elas possam ir para um próximo nível de excelência, cara. Obrigado, um prazer estar com você. Parabéns pelo seu trabalho como comunicador. Você, além de grande oftalmologista, tem essa veia aí de comunicação, isso ajuda tanta gente. Eu só posso te agradecer pela oportunidade e parabenizar pelo trabalho. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Audiência, muitíssimo obrigado. Não esqueçam de pesquisar o Dr. Renato Ambrosio lá no Google, vai ser fácil. Acessar as redes sociais do Dr. Renato Ambrosio também. E, eu não tenho dúvida que esse conteúdo é de extrema importância. Você deve ter algum amigo, um vizinho, um parente, um colega de trabalho. Clica nesse botãozinho aqui do aviãozinho e compartilha com pelo menos 3 pessoas, tá bom? Renato, muito obrigado. Audiência, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Foi um prazer. Boa noite. Obrigado, Renato. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Pessoal, muito legal estar com o Dr. Renato Ambrosio, uma referência internacional em cirurgia refrativa,
E como vocês podem perceber, é uma pessoa muito séria naquilo que faz e, ao mesmo tempo, uma pessoa humilde. São com essas pessoas que a gente tem que andar. Eu participei de um evento esse final de semana que eu disse como é importante os ambientes que você frequenta, porque eles denunciam quem você é. O ambiente diz com que pessoas você está andando, que lugares você tem frequentado e que resultados você tem gerado. Fica aí, então, a dica para vocês pensarem sobre isso e façam tudo com excelência. Tamo junto, fica comigo e a gente vai se falando. Um abraço. Tchau, tchau.